Quem é este Jesus de quem nós declaramos o nosso amor, sobre quem os nossos adolescentes fazem um acampamento com o tema Apaixonados por Jesus, e de quem nós damos o nosso testemunho ao ponto de virmos participar de uma cerimónia como esta que acabaram de assistir? Bem, nós poderíamos dizer muitas coisas sobre ele, mas provavelmente aquilo que encontramos mais significativo é o testemunho daqueles que viveram junto com ele e deram a sua palavra daquilo que viram. E eu vou convidá-los para ouvir apenas um destes testemunhos, num breve relato do que aconteceu com Jesus e que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8. Episódio conhecido de quem acompanha o Evangelho. História marcante do trajeto de Jesus e que eu queria rever brevemente com os irmãos e amigos nesta tarde. Diz assim em João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em flagrante adultério. E pondo-a no meio deles, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Este é um dos relatos que nos mostra algumas das características fantásticas que nos fazem amar ao Senhor Jesus. Este texto nos mostra um dos muitos debates, um dos muitos problemas ou ocasiões de confronto que Jesus teve com os líderes religiosos do seu tempo, porque eles não aceitavam que Jesus, sendo um homem simples, sendo um homem do povo, sendo um homem que, segundo algumas regras da época, nem sequer tinha cumprido tudo aquilo que se esperava de um homem adulto no seu tempo. Por exemplo, Jesus já tinha mais de 30 anos e não se tinha casado, o que era muito pouco comum naquele tempo. A regra era os homens casarem-se relativamente cedo, e Jesus manteve-se obstinadamente sem se casar, porque não era este o seu propósito e a sua missão na terra. E eles não aceitavam, os líderes religiosos, que este homem, com estas características, sem ter passado pela aprovação deles, sem ter ido a uma das suas escolas, sem ter aprendido com eles, pudesse ter tanto sucesso. Tanta gente queria ouvi-lo. E então, constantemente, arranjavam uma maneira de tentar apanhá-lo, numa armadilha. Mas nesta passagem nós vemos algumas das características que nos fazem amar Jesus. E primeiro eu vos diria que nós amamos a Jesus porque ele era radical. Ser radical está na moda. Perguntemos aqui aos mais novos, eles logo vão dizer que sim. Mas ser radical hoje significa, sei lá, fazer surf, não é? Não é, Marta? Fazer surf é ser radical. Andar de skate. Não, buggy jumping, ou coisa assim do género. Andar a saltar pelos prédios ou pelas pontes muito altas. Isso é que é radical. Mas Jesus era radical, mas não era bem assim. Ele era radical no sentido em que ele punha em causa o status quo da sua época. Ele questionava aquilo que as pessoas diziam que tinha que ser.
Ele vivia de uma maneira que era superior a todos aqueles que teoricamente estavam estabelecidos. Ele os confrontava com a sua maneira de ser. A sua vida provocava. E eles não conseguiam se sentir à vontade, porque ele trazia algo novo, tão especial, tão diferente, que nunca ninguém tinha trazido. O seu ensino, mas o seu poder, a sua forma de lidar com as pessoas e com as multidões. Nós amamos a Jesus, porque Jesus era tão sábio. Por vezes falamos muitas coisas a respeito de Jesus, parece que esquecemos de dizer o quão inteligente ele era, o quão espetacular. Porque é curioso isto. Por exemplo, se nós vamos a um médico, nós queremos um bom médico, não é? Não queremos um médico qualquer. Eu lembro-me do tempo em que tinha a minha agenda um bocadinho mais leve e as pessoas chegavam à clínica onde eu trabalho e conseguiam consulta para o mesmo dia. E lembro-me das vezes ver alguma diferença assim nas pessoas na sala de espera. O médico a gente chega já está disponível para atender. Ou seja, quando a gente atrasa na consulta, quando não consegue consulta, reclama. Mas quando é muito rápido, também achamos que o médico não é grandes coisas. Mas quando eu passei a ter menos tempo na clínica e a agenda cheia, aí passei a ser um bom médico. É preciso marcar com 15 dias de antecedência. Nós queremos bons médicos. Se ele pudesse ser um professor doutor, melhor ainda, não é? Se vamos perguntar a alguém alguma coisa técnica, nós queremos que seja alguém com muita capacidade. Então, por que nós íamos escolher um Salvador que não fosse também espetacular? A armadilha que eles põem a Jesus neste episódio aparentemente não tinha saída. Havia duas possibilidades. Eles apanham uma mulher em adultério. Como não sei, a história não diz. Provavelmente estavam à espreita. Também a história não explica onde é que estava o homem, porque acho que ninguém adultera sozinho. E segundo a lei, o homem tinha que vir também, mas eles só trouxeram a mulher e não explicaram o resto. Mas o fato é que eles apanham esta mulher, trazem diante de Jesus e ela não nega a acusação. Não pode. Ela foi apanhada no ato. Há duas possibilidades para Jesus. Ou ele concorda com eles e a condena, ou ele discorda deles e a libera. E isto era muito complicado. Se Jesus simplesmente descartasse o problema desta mulher e dissesse, sim, ok, tudo bem, a lei diz isto, mas eu não concordo muito bem com a lei, é melhor nós, não podemos ser tão radicais assim, vamos logo apedrejá-la, não pode ser. Eles logo iam sair dali dizendo, estão a ver, este homem não respeita as nossas tradições, não respeita a lei de Deus, não respeita o que Moisés escreveu, e vocês ainda acham que ele é um bom rabi. Mas se Jesus condenasse a mulher, não somente eles poderiam apresentá-lo diante dos romanos e dizer, olha, este homem está a fazer coisas que não pode fazer, condenou esta mulher à morte. Assim como imediatamente diriam à multidão, este é o tal mestre que vocês diziam que era muito bonzinho, muito compassivo, que amava os pecadores. Pois olha, apanhamos esta em adultério flagrante e ele mandou apedrejá-la. Aparentemente Jesus não tinha saída. Mas é curioso que Jesus não responde à questão deles. Ele não discute a validade da lei, e nem se era correto ou não apedrejar esta mulher de acordo com a lei de Moisés. O texto diz que Jesus faz algo estranho. Não querendo responder, ele inicialmente se abaixa e começa a escrever no chão com o dedo. Têm sido escritas páginas e mais páginas tentando adivinhar o que Jesus teria feito ou o que é que ele estava a escrever. Ninguém sabe. Algumas teorias são muito engraçadas. Eu gosto particularmente de uma que diz que Jesus começou a escrever no chão os pecados das pessoas que estavam ali à volta. Começou a pôr os nomes deles e à frente, tipo, fulano tal, fez não sei o quê, fez não sei o que mais. E eles começaram a olhar para aquilo e começaram a ficar incomodados. O texto não diz isso, é especulação, nós não sabemos. Mas quando Jesus finalmente se levanta para responder, ele faz uso da própria lei. E ele diz, muito bem, vocês querem seguir a lei? A lei diz que as pessoas apanhadas em adultério devem ser apedrejadas, mas a lei também diz que a primeira pedra só pode ser lançada por alguém que não tenha pecado, que não esteja culpado do mesmo tipo de pecado. Algum de vocês aqui pode olhar nos meus olhos e dizer-me com toda a segurança que nunca adulterou, nem no seu pensamento, nem na sua mente. Nunca olhou para alguém com um desejo errado.
Nunca olhou para uma pessoa que não o seu marido ou a sua esposa com lascívia. E Jesus estava falando essencialmente para homens. E nós sabemos o quanto isto é complicado para os homens. E o texto diz que quando Jesus diz isto, eles começam a sair embora. Que sabedoria! Que homem extraordinário Jesus era. Mas era também um homem compassivo. Jesus era extraordinário porque ele não só olhava as pessoas pela superfície, mas ele via os seus corações. Ele percebia a dor que estava dentro das pessoas. Jesus fazia coisas fora do habitual, justamente porque ele sabia o que se passava naquele coração. Por exemplo, certa vez, trouxeram a Jesus um leproso. E ele ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me, podes purificar-me, podes curar-me. E o texto diz que Jesus tocou no homem. Eu nunca tinha entendido isto, até trabalhar com leprosos. Em Lisboa a gente não vê muitos leprosos. Eu estudei medicina aqui em Lisboa, nós não víamos leprosos, a gente lia nos livros. Era interessante ver algumas fotografias, sempre achei que era uma coisa que estava muito distante. Mas na África subsaariana ainda há muitos leprosos. E durante um ano trabalhei especificamente num leprosário, constantemente. E aprendi o quão importante é o toque físico para um leproso. Sabem porquê? Porque toda a gente tem medo da lepra. E quando alguém fica leproso, ninguém quer tocar. Às vezes nós usamos esta expressão entre nós para falar em sentido figurado. Toda a gente foge do fulano como de um leproso. Mas quando é na prática, você pode imaginar o que é viver anos e anos sem alguém lhe dar um bom aperto de mão, sem alguém lhe dar um bom abraço, sem receber um beijo de carinho, sem ter algum cuidado de alguém que lhe dê calor humano. Anos. O leproso precisa de toque. Jesus podia colar aquele homem, podia curá-lo tranquilamente sem tocar nele. Numa outra história nós lemos que 10 leprosos clamaram a Jesus lá de longe: Senhor, tem misericórdia de nós. E de muito longe Jesus gritou para eles e eles ficaram curados. Ele não precisava chegar ao pé deles para curar. Jesus curava à distância. Mas ali ele toca porque ele sente o coração daquele homem. E aquele pequeno toque significou tanto. E nesta ocasião Jesus não condena esta mulher porque ele olha para o seu coração e sabe o quanto ela está a sofrer. Sabe que esta mulher está envolvida neste relacionamento que a leva a errar, a agir contrariamente à lei de Deus, porque o seu coração está vazio, porque ela está em sofrimento. Jesus não passa a mão na cabeça dela e diz: deixa estar, não há problema nenhum pecar. Não, não é isto. O texto de Jesus disse claramente a ela: vai e não peques mais. Mas naquela hora Jesus não a veio condenar, porque Jesus não veio nesta ocasião para ser juiz. Ele veio para ser salvador. Dentro de pouco tempo, Jesus iria para a cruz. E não iria por acaso e nem por erro da justiça romana e nem por pressão dos líderes religiosos judaicos. Ele foi porque ele veio ao mundo para fazer isto. Ele foi morrer porque era esta a condenação que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Ele sabia que em breve ele ia ter que sofrer e morrer na cruz por causa deste adultério desta mulher. E por isso neste dia ele não a condenou, mas ele olhou para ela e disse: quem te condena? Quem te julga nesta hora? E a mulher estava ali sozinha, só Jesus e ela. E nós amamos a Jesus por causa disto. Ele olhou para ela e disse: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. De uma palavra só, Jesus deu a esta mulher o seu perdão e uma vida nova. Nós amamos a Jesus porque nós encontramos nele o perdão que precisávamos. Nós encontramos nele a paz que nós buscávamos. Nós encontramos nele a razão para a nossa existência. Nós encontramos nele uma nova forma de viver. E porque ele nos deu uma vida nova, nós o amamos tanto. A Bíblia descreve isto como sendo a graça de Deus. Graça é uma palavra que significa uma prenda que nós não merecemos. Nós não merecíamos, mas ele nos amou e nos deu mesmo aquilo que nós não merecíamos. E é por isso que nós o amamos tanto. Eu não posso terminar hoje sem dizer aos nossos amigos que aqui estão, que se ainda não experimentaram esta verdade nas suas vidas, ainda não experimentaram a coisa mais extraordinária que existe, que é a diferença que o amor de Deus faz em nós. Nós fomos criados para viver junto com Ele.
Pode parecer-nos às vezes que Ele está muito distante, mas não está. Está à distância de uma oração. E a diferença que Ele quer fazer na sua vida é total. Porque Ele quer nos dar aquilo para o que viemos a este mundo. Recebê-lo é tão simples. Como aqueles que aqui estiveram hoje dando o seu testemunho, é uma simples profissão de fé. Eu creio, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu quero uma nova vida contigo. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. E numa simples oração nós podemos passar a experimentar a graça e o amor de Deus de um modo extraordinário.